maio foi o Dia Mundial da Abelha e na semana dessa comemoração, a Organização das Nações Unidas lembrou a importância delas para o meio ambiente e para o equilíbrio dos ecossistemas. Olha que importante. Aqui em Macapá, o Bioparque da Amazônia tem um meliponário. É um espaço onde ficam colmeias de abelhas sem ferrão. E no local, que é aberto à visita, existem 200 mil abelhas que se reproduzem e produzem o mel nativo da região. As abelhas são insetos sociais, ou seja, elas vivem juntas em colmeias e fazem a divisão de tarefas dentro dela. Existe um total de 20 mil espécies de abelhas pelo mundo. Só aqui no estado do Amapá são 143 espécies. E cada colmeia como essa pode abrigar até 5 mil abelhas. Estas são sem ferrão. Dentro dessas 143 espécies, 50 não tem ferrão, isso é aproximadamente 35% das espécies, e dessas 50, pelo menos 7 são ótimas produtoras de mel, e essas espécies a gente tem estudado a biologia, a ecologia, e tem buscado desenvolver tecnologias ou apropriar tecnologias que já estão disponíveis, né, pela academia, para a gente poder utilizar de maneira sustentável esse patrimônio natural. Todo esse conjunto de colmeias organizadas forma um meliponário. As árvores antigas e uma floresta com áreas de cerrado fazem com que o ambiente seja propício para manter a criação das abelhas. Nós somos um ponto nesse universo, mas a gente consegue fazer, dentro de uma estratégia de função de um bioparque no centro da cidade, fazer com que as crianças e a população venham e conheçam de pertinho a importância desses insetos, a sua função ecológica, na manutenção das nossas florestas, na polinização das nossas culturas principais, como o açaí, cupuaçu, essas frutas que nos alimentam, e os jovens podem ter a oportunidade de ter esse contato direto com a natureza, essa beleza cênica, a educação ambiental, e aprender também, porque não deixa de ser uma aula de biologia ao ar livre, uma aula de ecologia para os jovens e adolescentes que visitam o espaço. E só aqui no Bioparque são quase 200 mil abelhas de 13 espécies divididas em 130 colmeias. E elas produzem um mel nativo que pode ser provado por quem visita o espaço. E foi exatamente isso que esse grupo de amigos fez. Além de conhecer o local, eles puderam aprender um pouco mais sobre como cuidar do meio ambiente. Eu achei muito educativo, ele ajuda a gente a cuidar da natureza, a cuidar dos animais. E sobre as abelhas, eu não conhecia muito esse espaço. Aí eu aprendi que as abelhas elas trabalham muito duro para poder produzir o mel. E aí cada desses cantos aí tem 3 espécies diferentes de abelhas. E aí depois ele nos ajuda a não atacar e nem destruir os animais. A Sofia e a Rebeca ficaram encantadas com o tanto de abelhas que viram nas colmeias. E além de tudo, tiveram aprendizados que vão levar para o resto das suas vidas. Eu não conhecia o espaço e eu achei muito interessante. Eu nem sabia que existia tantas espécies de abelha assim. Eu fiquei muito feliz e eu achei muito legal. Eu não sabia nem que existia abelha sem ferrão e eu pretendo sim estudar mais sobre. Eu achei muito interessante, muito emocionante e eu aprendi bastante coisa. E eu acho que foi uma coisa que eu vou levar pra vida. Então eu gostei bastante. Eu vou chamar uma reportagem, mas antes eu quero perguntar para a Xana se é sobre abelhas que a gente vai falar, viu, Xana? Natureza total, tá. Sei que tu aprecias bastante. Tem medo de abelha? Um pouco. Um pouquinho da picada. Tem um episódio lá em Alegrete, assim, alguém atirou uma coisa numa árvore onde tinha abelhas e tal, e houve uma situação no parque, eu me lembro, eu acho que eu fiquei um pouco traumatizada com isso, assim. Pois então eu vou te convidar para assistir com a gente uma reportagem super bacana que vem lá da região noroeste, sobre um tipo de abelha sem ferrão, que além de produzir mel e dar sustento aos produtores, também está dando uma aula de ajuda ao meio ambiente. Aula mesmo, viu? A Laís Welter conta essa história pra gente. Elas são bem pequenas. No pátio quase passam despercebidas. Mas essas abelhinhas se tornaram a paixão do Antônio. Ele cultiva 7 espécies em casa mesmo. E não
não é nada perigoso. Muito pelo contrário, as abelhas que ele cria não têm ferrão e a ideia é justamente preservar esses insetos. Aqui, nessa propriedade rural, elas são usadas como fonte de renda. Tanto no urbano como no rural pode ser uma forma de renda, vendendo produtos das abelhas, basicamente o mel, mas também pode ser um extrato de própolis, pode ser uma cera, pode ser um pólen. Além disso, a preservação dessas abelhas sem ferrão ajuda o meio ambiente. É que ao se alimentarem de pólen e néctar, elas polinizam todos os tipos e tamanhos de flores, alcançando uma polinização maior que as abelhas com ferrão. E esse processo é fundamental para a produção de sementes e frutos, garantindo o desenvolvimento e a sobrevivência da vegetação. Para incentivar a criação dessas abelhas sem ferrão, o alvo da Emater foi a criançada. Nessa escola, o projeto Meliponário tem 21 espécies de abelhas sem ferrão. A maioria das caixas foi colocada assim, em forma de casinha, para chamar mesmo a atenção da criançada. Toda a criação é utilizada para pesquisa e para ensinar os alunos a importância que esses insetos têm para o meio ambiente. O projeto, o nível dele é pedagógico, né? E o principal objetivo é nós mantermos as espécies que já estão em extinção. Então aqui nós vamos reproduzi-las, né? E depois haver uma distribuição para locais onde os pessoal venha se interessar, né, para divulgar e para manter a espécie em atividade, né? Aplicar o projeto nas escolas não é por acaso. É que as crianças aprendem rápido e logo repassam todas as informações. Tem que preservar as abelhas, né? Porque senão elas entram em extinção, não produzem os remédios, os chás. E também porque o mel faz chá que cura. E também as abelhas preservam a natureza, né? A Isabelle tem razão. Esse mel que as abelhas sem ferrão produzem tem propriedades medicinais. O teor de açúcar é mais baixo que o mel das abelhas com ferrão e ainda tem atividade antibacteriana. Investimento na criação é quase zero e bem fácil. É importante que sejam colocadas em ambientes sombreados, né, e que não seja muito quente nem muito frio. Muito quente no verão e muito frio no inverno. Então a maior dificuldade é controlar a temperatura ambiente para essas abelhas. O manejo em si da colmeia não tem maior dificuldade.